Agora eu vou falar um pouquinho sobre um tormento que aflige as donas de casa, né, e também as empresas. A maioria das empresas também são atingidas por isso, principalmente empresa que produz ou comercializa farináceos em geral ou alguns derivados de farinha. É uma praga que é uma praga agrícola, que ela estava na agricultura, mas por alguns problemas de gerenciamento incorreto do controle delas, elas atingiram hoje os grandes mercados, supermercados, mercadinhos e também as residências. E também as fábricas, eles são os carunchos. Normalmente nós encontramos eles em arroz, feijão, massas, biscoitos, existem várias espécies de carunchos. Eu vou falar de algumas que atacam, por exemplo, o arroz, que é o Scytophilus oryzae. Ela é uma praga que veio da agricultura, só que por alguns motivos claros, por exemplo, o arroz, existem limitações alimentares para o escorpião. Nesse arroz existem alguns problemas de proteína, de balanceamento. E quando ele chega, por exemplo, no macarrão, ele fica muito mais atrativo para ele e para a massa. Então hoje você encontra pragas de arroz em massas, biscoitos, que tem um valor nutricional melhor para um caruncho. Outra praga que nós encontramos também são as traças das farinhas, as mariposas. É aquela que quando você chega 6 horas da tarde em algum local, você vê uma mariposinha voando, aquilo lá é uma traça de farinha. São comuns em farinhas, em alguns tipos de massas alimentícias também, em biscoitos, bolos feitos, também é muito comum em barra de cereal, ou seja, é uma gama muito grande de alimentos balanceados para eles que eles não tinham no campo. Eles acabam tendo hoje nos mercados, nos supermercados, nas nossas casas. E como é que nós fazemos para controlar? Bom, primeiramente nós tentamos controlar isso na indústria, um controle preventivo na indústria de alimentos, que se faz o controle para que a matéria-prima que é usada para a fabricação desses confeitos, de massas e pães e tudo, não tenha mais o caruncho. No processo de fabricação, normalmente, o forno, com uma temperatura elevada, tudo, acaba eliminando isso no produto final. Mas quando ele sai e o ambiente continua infestado, ele reinfesta depois do produto já feito. Esse hoje é um grande desafio para as indústrias e para as empresas que vendem isso. O que nós indicamos nesse caso, realmente, é você fazer o controle total da área, em cima de monitoramentos constantes e armadilhas, que são armadilhas de hormônio, chamadas de feromônio, onde você mede o nível de infestação em cada um dos pontos da cadeia de fabricação. Hoje é feito dessa maneira em todos, inclusive em mercados, em indústrias, alguns investem. Na parte do campo, a gente sempre indica você fazer um tratamento preventivo na parte da silagem, mas muitas vezes não é seguida essa recomendação. Quando é seguido, funciona perfeitamente bem desde o campo até a área de venda. E se a dona de casa encontrar isso, 2 coisas que nós recomendamos. A primeira é você pegar e reclamar com o fabricante, porque ele, pela lei do consumidor, ele tem que fazer essa troca para você. A segunda é, logo após, ver se a infestação não nasceu no seu próprio armário. Porque às vezes você tem alguma coisa já mais antiga lá que está infestando as novas, ou seja, o fabricante não vai ter culpa nenhuma. E fazer um tratamento, aí sim a dona de casa vai ter que tirar tudo da sua prateleira e nós recomendamos um tratamento químico, que é uma desinsetização na área, sem nenhum alimento, obviamente, tirando todos os alimentos de lá, para que se haja total erradicação daquele ponto, daquele local. E materiais ou produtos que tenham uma atração muito grande, a gente recomenda colocar dentro de potes fechados, que daí você não tem a infestação cruzada de um para outro. Sem esquecer que muitas vezes, né, cada caruncho é próprio de um tipo de alimento. Por exemplo, o caruncho do feijão não é o mesmo do caruncho do arroz. Eles são diferentes e um não ataca o outro. Então é mais complicado. Existem algumas exceções, mas em tese nenhum ataca geralmente cada um ataca o outro. E existem também alguns tipos de carunchos que são tão pequenos que são quase ácaros, de tão pequenos, que a gente nem vê. Por isso que é recomendado assim, um tratamento químico nessas áreas. Mais uma dica sobre os carunchos e as traças da farinha é que os carunchos, por exemplo, o Scytophilus oryzae, ele tem um aparelho bucal dele, é mastigador. Então ele consegue, por características, furar o grão de arroz e o grão de trigo e colocar os ovos lá dentro. Se ele consegue perfurar o grão, para ele, embalagens de papelão ou até de celofane é muito simples de furar. Então ele consegue realmente atravessá-las.
Então, é uma característica boa de você, antes das compras, olhar se existe algum orifício bem arredondado, que é o orifício característico que ele faz nas embalagens para poder entrar. Assim como também a traça da farinha, ela quando sofre, ela é uma larva, que a larva se alimenta muito e se move, ao contrário do caruncho que não se move, ela se move bem. Então, quando ela está para se transformar em mariposa, aquelas mariposas marrons, tudo, ela elimina uma grande quantidade de teia, uma teia, e é uma teia forte, muito mais forte que a teia de aranha, muito característica. Então, embalagens que têm essa teia na superfície já é uma característica marcante de que existe uma provável infestação por traça de farinha, por exemplo. É uma teia que ela é muito mais densa e muito mais forte que a da aranha. Então, é muito fácil de enxergar por cima da embalagem.